Você já ouviu falar em estresse pós-férias? Depois do feriado de carnaval, começam as aulas, o trabalho para algumas pessoas e aos poucos a vida vai voltando ao normal. E é nesse período é comum sentir um certo desconforto, uma certa ansiedade, uma sensação de que as férias foram curtas. E para falar com a gente sobre isso, o psicólogo Fernando Elias José. Fernando, seja bem-vindo aqui ao programa. Boa noite. A gente estava conversando aqui no intervalo, né? Tudo hoje em dia nos dá ansiedade, tudo nos causa estresse. Talvez o ponto principal do estresse seja aquela expectativa que colocamos sobre alguma coisa. Será que não? Pode ser. Na verdade, o estresse ele é um desconforto que as pessoas sentem na medida em que há uma desadaptação, seja ela qual for, né? Na medida em que você troca da sua rotina e passa para uma outra rotina, você pode gerar sintomas de estresse, né? Então, isso é importante que a pessoa também gere. A questão das expectativas quanto a uma rotina nova, também, quanto você estava questionando, isso também pode ser causador de uma sintomatologia, de desconfortos, porque o estresse, ele vem muitas vezes acompanhado de sintomas físicos também, né? Psíquicos e físicos. Quais são os sintomas? É possível que o sintoma físico chegue antes que a gente se dê conta que está com estresse? Sim. Por exemplo, o que vai sentir numa volta às aulas, numa volta ao trabalho? Normalmente isso acontece, porque a pessoa acha que é só uma dorzinha de cabeça, acha que é só um enjoo do estômago, acha que é só uma dor muscular isolada, e quando vê essa dor persiste. Então os sintomas físicos passam pela questão de dor de cabeça, tensão muscular, problemas estomacais, ou seja, tudo que envolve as situações mais sensíveis do corpo podem ser apresentadas a partir dessa sintomatologia do estresse, né? Então a pessoa já demonstra, assim, como eu disse anteriormente, uma dor de cabeça, algum desconforto, e aí quando a gente vai investigar, isso está persistindo um dia depois do outro, a dor de cabeça não sai, porque voltou ao trabalho. Então, normalmente a pessoa tem que estar atenta nesse sentido, porque essa caminhada dela, ela tem um período de readaptação, que não pode passar de uma semana, 10 dias mais ou menos, para que ela se volte à sua rotina normal antes de ter saído de férias. Se passar disso, a gente tem que ter um olhar mais cuidadoso, porque esse estresse pode estar virando uma patologia um pouco mais séria. Isso me lembra, por exemplo, as pessoas que saem de férias e levam pelo menos uma semana para desligar. É essa mudança de rotina que o início das férias também pode causar estresse. Sim, com certeza, porque na verdade você vai estar alterando as suas questões. E é uma coisa contraditória se a gente parar e pensar assim, de repente a questão do estresse pós-férias ou síndrome pós-férias, do estresse pós-férias, de repente pensa assim, uma semana para se adaptar, depois começa a entrar as férias. O que a gente tem de pesquisas recentes é que as férias precisam, para que se evite esse estresse, as férias precisam ser fracionadas. Então, umas 2 vezes ao ano, a 3 vezes ao ano, porque aí essa sensação do retorno não vai ser tão impactante na vida das pessoas. Mas, por outro lado, tem pessoas que acham muito ruim tirar só 10 dias, mais 10 dias, porque quando começa a aproveitar as férias, quando começa a conseguir desligar, já tem que voltar a trabalhar. Sim, sim. Como é que fica o descanso daí? E aí fica muito a questão da pessoa, dela poder estar sabendo lidar com isso. E aí, pelo outro lado, que vem também, como eu coloquei antes, a questão da contradição, a pessoa que passou 30 dias fora dessa rotina, para se adaptar, vai levar bem mais tempo do que aquela que levou, que saiu 10 dias. Então, é uma questão muito de equilíbrio, a pessoa poder se conhecer, a pessoa poder estar muito atenta ao que ela está sentindo e respeitar muito o sentimento dela, porque na medida em que ela está ou mais estressada porque está saindo ou porque está voltando, então as pessoas precisam ter essa noção de que isso é normal. As pessoas estão convivendo, como nós falávamos antes também, que está quase como uma epidemia mundial a questão do estresse. Pela quantidade de mais de 90% da população mundial é afetada pela questão do estresse. Então isso tem que ser levado e tem que ter um olhar cuidadoso em cima disso. Pois é, e aí tem uma outra questão também, né, de que eu lembro da adolescência, infância, a gente ficava 2, 3 meses de férias, voltava super renovado, voltava louco para começar a estudar. O que muda? É a nossa psique que muda? É o nosso, o nosso físico? O que muda? Muda, na verdade, todo um conjunto de fatores que altera ali no momento em que está mais descansado, na medida em que está mais tranquilo em relação a isso, né? Então a pessoa vai podendo de alguma maneira transformar esse sentimento e essa emoção, né? Então, e principalmente a questão das responsabilidades também, né? Ou seja, muitas vezes a questão
lá 2 anos atrás, muitos anos atrás, perdão, 2 meses, 3 meses, hoje as crianças não têm mais isso também, tanto tempo de férias. E o nível de responsabilidade era bem menor. No tempo... Até as crianças e adolescentes tinham menos coisas para fazer. Menos coisas para fazer. A gente começava, eu tenho uma ótima memória da adolescência, a gente não tinha nada, né? Parecia 2, 3 meses, parecia uma vida. É verdade. Uma vida. E outra coisa também que acaba me chamando a atenção nesse momento, Fernando, que a gente fala, esse estresse pós-férias, estresse de retorno, é que estamos todos vindo aí de um ano novo, onde cada vez mais, né, resoluções de ano novo, né? A gente coloca uma pressão enorme em cima de nós mesmos. Aí a gente passa janeiro e fevereiro naquele ritmo mais ou menos tranquilo. Agora chega, tá acabando fevereiro, tá começando março e eu não fiz nada ainda. Como é que o ser humano pode diminuir um pouquinho essa pressão, né? Se preocupar menos e viver um pouco mais? Eu sempre trabalho a questão do ideal e do real, né? Você vai trabalhar muito com a questão assim, ó, as pessoas buscam um ideal. Vou fazer um planejamento para o ano que vai entrar dentro de um ideal, né? E daqui a pouco mais o meu real não atinja isso. Então, para diminuir esse nível de pressão, eu preciso saber o que está funcionando realmente, como que eu posso trabalhar com o meu real e não com o meu ideal. Ideal, todo mundo quer fazer milhões de coisas, faz uma carta imensa de intenções do que quer fazer ao longo do ano. Mas, na realidade, não tem perna para metade daquilo que se programou. Sabe que tem um site que me indicaram até no final do ano. É um local lá onde você manda uma carta, um e-mail, né? E eu não sei se você manda pode mandar o e-mail e também pode pedir que eles te devolvam como carta. Enfim, aí 2 anos, 3 anos depois, você recebe esse e-mail, essa carta de volta. Aí você vê tudo que você não fez e queria fazer. E é para ser a primeira coisa que eu pensei naquele momento é, meu Deus, né? Para quê? Levou 2, 3 anos para conseguir resolver alguma coisa, para conseguir não ficar frustrado. Aí vem o e-mail para te lembrar de tudo que tu não fez ou de tudo que tu não mudou. O que tu acha disso aí? Eu acho que é uma questão perigosa, exatamente porque você vai acabar se frustrando. Então, se alguém resolver fazer isso, coloque metas palpáveis. Quero continuar com meu marido, com minha mulher, a gente vai estar casado, vai ter filhos, vai chegar, separou, já não sabe mais. As pessoas, às vezes, elas fazem saltos ou se pretendem fazer saltos na vida que, às vezes, não tem perna para isso. Então, assim, ó, se eu tenho lá um carro modesto, quem sabe um modesto um pouquinho melhor e não já partir para um carro muito, muito melhor, né? Então, metas, para que elas possam ser cumpridas, elas têm que ser viáveis. Senão, a gente só trabalha com a questão da frustração. Tem gente que adora dizer, eu sempre tive minha vida toda planejada. Isso existe? Na cabeça da pessoa, sim. Né? Ótimo. Na verdade, na cabeça dela, ela está com a vida toda planejada. Quando vem uma coisa que ela não está esperando, aí aquela pessoa normalmente se desestrutura. Esse é o perigo, né? A minha preocupação é essa. É a pessoa que o planejamento ele tem que dar espaço para o plano A, B, D, G, X às vezes, né? Sim. Eu tenho que ter saídas, eu tenho que ter rotas alternativas para a minha vida. Se eu planejei de uma maneira, em algum momento eu vou precisar usar alguma rota alternativa para poder ficar melhor. Bom, eu sei que você trabalha muito com concursos de vestibular. Agora é a época também, para quem não passou no vestibular, em especial das federais, ou da PUC e outras particulares mais concorridas, começar de novo. E cada vestibular que não se consegue passar é um pouco mais de frustração e um pouco mais de pressão. Qual é a dica para esse início de estudos? Em primeiro lugar, avalie o que aconteceu, para que não tenha dado certo o planejamento do ano passado, no caso. Que aí você vai detectar os erros e, em cima desses erros, você vai poder construir o planejamento de 2012. Como assim detectar o que não deu certo? Por exemplo, as matérias onde você falhou, os pontos fracos? Os pontos fracos, as supostas mentiras que as pessoas pregam para si mesmos e para os outros. Estudei 10 horas e não estudou quase nada. Então, assim, a pessoa tem que ser honesto nesse momento para poder encarar as falhas. Então, a gurizada, em alguns momentos, acaba dizendo, estudei tanto tempo e sabem que, na realidade... Estava no Facebook, no Twitter, no MSN... E não estudar. Então, no momento que você vai olhar para essa falha e vai poder ver, você vai conseguir construir uma coisa diferente. Em relação às matérias, às disciplinas, você também vai se deparar com coisas que você não tem muita habilidade e vai buscar recursos e auxílio para poder retomar esse conhecimento que a pessoa precisa fazer para iniciar esse ano com o pé direito, que temos um ano todo pela frente aí com muitas coisas boas. É um bom ano para você também, então Obrigado, sem estresse, Fernando. Sem estresse, com o mínimo possível. O mínimo possível.